porque McV-SOG eram temidos pelo NVA, Guerra do Vietnã, através de densas e impiedosas florestas durante as horas de luz do dia escurecidas. A Guerra do Vietnã foi um ataque aos sentidos físicos e psicológicos. Durante 20 anos, soldados americanos e sul-vietnamitas travaram uma luta desesperada pelo terreno contra o Exército do Norte do Vietnã, conhecido como NVA. Mas enquanto a maioria dos combates ocorria a céu aberto, com ambos os lados cientes um do outro, outra guerra muito mais secreta estava sendo travada abaixo da superfície. Os americanos tinham um segredo, um grupo inteiro de forças clandestinas especialmente treinadas capazes de se infiltrar através de fronteiras e nos esconderijos do NVA, que, teoricamente, o exército americano não podia. Essas equipes foram responsáveis por algumas das missões mais bem-sucedidas e secretas da Guerra do Vietnã. Eles eram altamente treinados, muito perigosos e muito expostos. Tanto que essas equipes, conhecidas como Comando de Assistência Militar, tinham uma taxa de baixa de 100%, com cada membro ferido pelo menos uma vez. O que era o McV-SOG? Formado em janeiro de 1964, o Comando de Assistência Militar Vietnã, Grupo de Estudos e Observações, ou MAQV-SOG, era um grupo de elite de operações especiais que executavam as missões mais secretas da Guerra do Vietnã. Operando secretamente ao longo da trilha Ho Chi Minh, eles cruzaram para o Laos, Camboja e Vietnã do Norte. Áreas do governo dos Estados Unidos negaram que suas tropas já entraram. Por 8 anos, McV-SOG conduziu operações de reconhecimento altamente perigosas, orquestrou operações psicológicas para espalhar desinformação entre o NVA e seus aliados, coletou informações críticas e realizou sequestros de prisioneiros. Duas das equipes mais proeminentes do McV-SOG eram as de reconhecimento, RTS, e as Forças Hatchet. As Forças Hatchet eram especializadas em invasões, emboscadas e atuavam como força de reação rápida para equipes de reconhecimento. Suas missões eram tão clandestinas que a existência de todo o grupo permaneceu um segredo bem guardado por mais de uma década após a guerra. Mas agora, documentos desclassificados e membros sobreviventes como o proeminente operativo do McV-SOG, John Striker Meyer, levantaram a tampa sobre algumas das missões mais ousadas da Guerra do Vietnã. A missão do Dia de Ação de Graças de 1968. Em novembro de 1968, ao invés de desfrutarem pratos cheios de peru e torta de abóbora, Striker e outros 5 operativos foram discretamente colocados no solo cambojano, encarregados de localizar 3 divisões NVA desaparecidas. O objetivo da equipe ST Idaho era entrar, encontrá-los e sair sem que ninguém percebesse. 3 divisões equivaliam a cerca de 30 mil tropas, um número tão grande que você pensaria que encontrar e reportar seria uma tarefa relativamente fácil. Mas ao invés de explorar furtivamente o terreno e localizar os esconderijos na selva do inimigo, ST Idaho, sem querer, aventurou-se diretamente no conflito. Em poucos minutos, passaram de completamente sós, escondidos nas sombras, a cercados por acampamentos militares provisórios. Se avistados, seria segundos antes de cada um morrer violentamente nas mãos do NVA. Mas bem no meio de tudo é um lugar ruim para passar despercebido. Em instantes, um membro da equipe do sul do Vietnã gritou um aviso: "Boku VC, Boku VC", e o mundo explodiu ao redor deles. Desviando milagrosamente de uma chuva de balas, ST Idaho rapidamente instalou minas Claymore em sua posição antes de fugir. Era caos. O NVA estava por toda parte e a equipe McV-SOG só podia correr e atirar, enfrentando fogo com fogo em uma corrida desesperada pela selva. Provavelmente o NVA não tinha ideia de que estavam enfrentando apenas 6 homens. Cada um lutou com a ferocidade de uma centena, usando todos os truques de seu arsenal para conter a enxurrada de soldados. Bubba, o outro soldado americano da equipe, armou mais Claymores de fio de tropeço enquanto corriam. Então, junto com Meyer, revelaram sua posição.
Com 1.079 recortados, eles enviaram rodadas de granadas de 40 milímetros na maré crescente do NVA, parando apenas quando as Claymores detonaram, impedindo sua aproximação. O alívio chegou para a equipe com o retorno do helicóptero. Avançando sobre o NVA, foi capaz de fornecer cobertura de fogo para que os homens corressem pelo local de desfio e se jogassem em seu ventre. Com Meyer na metralhadora da porta ou na arma de fogo, eles decolaram em segurança, distantes das divisões do NVA que se aproximavam. Operação Thundercloud. A América não poderia ter participado com sucesso da Guerra do Vietnã sem o conhecimento local do terreno do país, fornecido pelas tropas sul-vietnamitas. Com seu terreno denso, os locais e as missões de reconhecimento ofereceram uma visão vital de onde as tropas do NVA se reuniam e se escondiam entre a folhagem. Se capturados, um Vietcong ou NVA poderia fornecer valiosos pedaços de informação sobre movimentos nortenhos, mas se capturados, recrutados e treinados, esse mesmo NVA ou Vietcong poderia se tornar inestimável. E claro, nenhuma guerra se completa sem soldados prontos para mudar de lado visando melhorar suas próprias chances. Então, a Operação Thundercloud nasceu, uma missão classificada do MACV-SOG que visava encontrar soldados do NVA que estavam dispostos a mudar de lado e retornar aos campos do norte do Vietnã como espiões. Era o trabalho das operações especiais recrutar e treinar esses indivíduos antes de colocá-los de volta atrás das linhas inimigas. Organizados em 4 equipes de 3 homens pelo capitão-comandante Bud Williams, os soldados receberiam uma história de cobertura, documentos falsos e equipamentos de vigilância como rádios, câmeras e mapas. Logo depois, eles seriam colocados em uma área onde em breve encontrariam soldados do NVA, aos quais poderiam pedir um descanso noturno. A Operação Thundercloud foi extremamente audaciosa e demandou muita confiança de ambas as partes. Williams precisava confiar que esses homens não abandonariam o disfarce e revelariam suas reais intenções para o NVA. Se fizessem isso, quando ele os resgatasse, estaria caminhando direto para uma armadilha. Felizmente para Williams, logo ficou aparente que a confiança estava bem colocada, pois as equipes reuniram muita inteligência altamente útil e, em suas próprias palavras, eram, citação, homens jovens muito corajosos, e eu considero uma honra ter tido a oportunidade de trabalhar com eles, fim de citação. Operação Tailwind. No verão de 1970, grupos tribais Hmong, apoiados pelos americanos, estavam atravessando a fronteira no sul do Laos, tentando desesperadamente recuperar posições-chave da CIA. No entanto, estavam sendo suprimidos e caindo rapidamente devido ao intenso e constante ataque das tropas do NVA determinadas a dominá-los. Era uma situação perigosa, mas uma em que o MACV-SOG estava acostumado a se jogar no meio. Para desviar a atenção do NVA, uma equipe da Força de Machado foi lançada no leste do Laos, com a tarefa de danificar as forças, destruir suprimentos e extrair inteligência. Formada por 16 americanos e 110 montanheses, a companhia contou com apoio de forte artilharia aérea ao posicionar cargas de demolição em bunkers. Com o NVA alertada, a equipe de Machado avançou, combatendo fogo com fogo no chão à medida que encontravam as tropas adversárias em ondas que continuaram durante a noite. Eles não pararam, mal descansaram, carregando seus feridos consigo. A companhia caminhou pela noite e pelo dia seguinte, atravessando leitos de rios e pequenas trilhas, enfrentando regularmente a exposição ao NVA. Se avistados em massa, significaria morte certa. Com estilhaços chovendo e homens ainda gravemente feridos, a companhia foi forçada a descansar na segunda noite antes de continuar sua longa caminhada até o próximo ponto de missão. Dependendo dos helicópteros americanos para abrir caminho, a Força de Machado atacou os bunkers e acampamentos base, lançando granadas e eliminando os restantes do NVA. Aqui, eles obtiveram um de seus maiores sucessos ao descobrir um bunker a 12 pés abaixo do solo. As forças especiais encontraram um tesouro de informações de inteligência.
Mapas cobriam as paredes e documentos sobre documentos estavam compactados em baús e escondidos em bolsos. Eles se depararam com um grande centro de comando logístico. As informações desse único lugar seriam inestimáveis. Mas era hora de sair. Até agora, metade da companhia estava ferida, incluindo todos os americanos. Em poucos dias, eles mataram cerca de 144 NVA e feriram 50, enquanto a equipe aérea matou aproximadamente 288. Do lado deles, apenas 3 montanhares pereceram. A equipe se moveu rapidamente, perseguida por esquadrões de NVA que foram contidos apenas pela pesada proteção aérea dada às operações especiais. A extração usou 72 unidades de lutadores e quase 500 mil de libras de bombas, foguetes e napalm para retirar com segurança a força de ataque do solo e fora do Laos. O capitão da operação Tailwind, Eugene McCarley, foi o último homem a embarcar com segurança.